Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, trazendo aos nossos corações paz, alegria de viver, amor, confiança, coragem, sucesso, trabalho e fé nos nossos empreendimentos evolutivos. Nossa gratidão, nosso carinho a Marinês, que mais uma vez fez um convite com todo o coração, com todo o seu amor, para nosso estudo dessa noite, para a nossa palestra, em que nós abordaremos as leis divinas ou leis naturais baseado em O Livro dos Espíritos. Então, como aspecto introdutório do Livro dos Espíritos, a gente vai dar uma olhada rápida no sumário para a gente entender a estrutura da obra de uma forma geral e saber onde as leis divinas ou naturais elas se encaixam, para a gente ver. O primeiro livro, são 4 livros, ou grande 4 estruturas, embora a primeira estrutura e a quarta sejam menores. No primeiro livro, a primeira estrutura fala sobre as causas primárias, um estudo sobre Deus e o infinito, prova da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo também, que é diferente do panenteísmo, que é a ideia de que Deus está por toda parte. Nós não somos deuses no sentido direto do termo, mas somos deuses no sentido indireto como filhos de Deus, né? E nós estamos vivenciando dentro da grande teia da vida em que Deus está conosco. Elementos gerais, espírito e matéria, Deus, o princípio que une a matéria ao espírito, o fluido vital, criação, pluralidade dos mundos habitados, então aqui começa a questão da formação do mundo, e um estudo específico sobre o princípio vital. No livro segundo, na segunda estrutura, trata sobre o mundo espiritual ou mundo dos espíritos, origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espírito, e aí depois nós temos a escala espírita, o estudo sobre a progressão dos espíritos, uma informação sobre anjos e demônios. Depois Allan Kardec vai estudar a encarnação, a desencarnação, a pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, vai fazer um estudo sobre a vida espiritual, retorno à vida corporal, ou seja, ele vai estudar a reencarnação várias vezes nessa primeira obra da doutrina espírita, e depois a emancipação da alma, o sono, sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento. Depois vai fazer um estudo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ele vai estudar nesse capítulo a questão da mediunidade de uma forma direta ou indireta. E aí depois ele vai fazer um estudo sobre ocupações e missões dos espíritos e um estudo específico, que é os 3 reinos, falando então sobre como os minerais, as plantas, os animais e o homem e a metempsicose funcionam, né, dentro desse aspecto. No terceiro livro nós estudamos as leis morais, mas antes disso a gente vai dar uma olhadinha na quarta parte do Livro dos Espíritos, só um momentinho, que são as esperanças e consolações, é o livro 4º, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Então, o cerne da parte moral do Livro dos Espíritos se encontra, então, na terceira parte. São 12 capítulos, uma introdução, uma conclusão e 10 leis. Então, essa primeira lei que a gente estuda, que é a introdução às demais leis, é a lei divina ou natural que nós vamos estudar hoje. Depois, Allan Kardec estuda a lei de adoração, de trabalho, depois de reprodução, de conservação e de destruição. Depois ele estuda a lei da sociedade, do progresso e da igualdade e da lei da liberdade. E por último, estuda a lei de justiça, de amor e de caridade. Por fim, então, tem um capítulo em que ele estuda a perfeição moral. Então, essas são as nossas leis e nós estudaremos hoje as leis divinas ou naturais baseadas em O Livro dos Espíritos. Nesse primeiro capítulo da terceira parte, a gente estuda caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. Eu tenho 2 palestras sobre o bem e o mal, mas eu resolvi fazer primeiramente a palestra sobre a terceira parte
do Livro dos Espíritos de uma forma mais abrangente. E a gente, como estudo, a gente vai pegar questão por questão, dando uma olhada, uma leitura comentada sobre cada uma delas, né? Nós vamos trabalhar mais caracteres da lei natural e o conhecimento da lei natural. Nos caracteres da lei natural, nós temos as questões 614 a 618, são 5 questões, e a gente vai começar direto pela 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Então a ideia de ter uma natureza no universo inteiro, como um programa computadorizado que dê conta de todos os fenômenos da consciência, é a ideia de Deus, né? Eu tenho a ideia de que tudo no universo tem consciência, de alguma forma. A gente teria as 3 gradações da matéria, depois nós teríamos a questão da relatividade do tempo, em função da matéria, e em quinto lugar a gente teria a consciência, como um panorama geral da humanidade e da matéria. Então a ideia é de que a matéria ela tem alguma consciência, essa consciência é uma consciência divina, que vai fazer naturalmente com que a gente vai entender. Então a lei natural é a lei de Deus. Quando eu me conecto com a divindade, quando eu me conecto com Deus, quando eu me conecto com Jesus, eu estou fazendo um upgrade. E aí eu estou elevando os meus pensamentos, os meus sentimentos no propósito de crescimento. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E aí a gente vai entender que essa lei natural também, ela diz respeito aos processos de felicidade e saúde do ser humano. Né? Dentro desse aspecto é que nós vamos crescendo e vamos avançando e vamos evoluindo. Né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a ideia da felicidade, ela dá-nos essa ideia de que eu posso procurar a paz, eu posso procurar ser feliz, eu devo procurar me espiritualizar. Né? E aí eu fico pensando, como é que eu vou evoluir? Se são várias as inteligências, uma vida não dá conta de a gente entender toda a lei da natureza, toda a lei que rege as vidas. Né? A gente pode entender essa lei natural também estudando a bioquímica, a química, a biologia, a física, as matemáticas, a antropologia, a psicologia, a história, a geografia, as religiões, a ética, a filosofia, não sei se eu falei já ou não. E aí a gente vai entendendo que dentro de todas as ciências existe um programa de evolução para cada espírito. Essa diversidade dos homens, a diversidade das graduações, do processo de crescimento, é que fazem com que a gente evolua ou não. Né? A gente pode evoluir, pode manter a evolução também, que é importante. É eterna a lei de Deus? Os espíritos responderam há 160 anos que a lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Porém, é uma lei que ela a princípio, a impressão que dá é que a humanidade está avançando, que o universo está avançando e está crescendo. Algumas pessoas podem dizer, não, mas o universo é jovem. Outras pessoas dirão, o universo é velho, o universo é maduro, o universo está em expansão. Não são todos os lugares que estão em pressão. O Big Bang explica uma boa parte dos fenômenos, mas não explica todos, porque não são todas as constelações que estão se afastando umas das outras. Não há um centro exato no universo, né? Então a gente vai vendo que as leis elas vão avançando. É como se tu tivesses uma grande biblioteca. Na medida que você vai avançando, você vai lendo livros melhores, você vai conhecendo mais a biologia, a química da vida e os processos de evolução. Se eu conheço mais os processos de evolução, e aí eu vou crescendo e avançando. Então a lei é a lei de Deus, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então eu tenho a ideia de que Deus está avançando, está evoluindo da mesma forma, mas se a gente fica com René Descartes e fica com Allan Kardec, a gente vai ter uma ideia de um Deus estático,
E Deus, ele faz parte do organismo da vida. Ele é o software que liga toda a matéria, né? O espírito é o laço que prende a matéria. Então, o espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo, dependendo do seu princípio, o espiritual, o princípio material, ele regula as leis da vida. E a gente pode crescer com esse ponto de vista, com essa visão. Será possível que Deus, em certa época, olha que Allan Kardec está perguntando, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Então, Deus não se engana, as leis vão se modificando na medida que a gente vai crescendo, que a gente vai avançando, que a gente vai evoluindo. Homens de bem, homens superiores, homens de gênio se reencarnam no seio da humanidade com tarefas específicas. Hoje, na grande transição do segundo milênio para o terceiro milênio, a gente tem uma quantidade de missionários enorme em todas as áreas do saber, naturalmente com suas dificuldades, com suas deficiências, mas fazendo o melhor pela humanidade. As leis de Deus, essas são perfeitas. Então, é a ideia da perfeição e da perfectibilidade. Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Na medida que nós formos crescendo e avançando, nós avançaremos, evoluiremos nos caminhos da divindade. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, e ao moral a gente vai pensar em afetividade, ética e religião, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, existem mundos mais maduros que a Terra, que avançaram mais antigos que a Terra, e existem além dos mundos primitivos, dos mundos de provas, dos mundos expiatórios, também existem os mundos regeneradores, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes, né? Então, o percurso para a gente realizar esse processo é um percurso grande também. As leis divinas, o que compreendem no seu âmbito, concerne alguma coisa ou alguma outra coisa que não somente é o procedimento moral. Todas as leis da natureza são leis divinas. Então, é essa contemplação de todas as leis que nós possamos estudar, elas estão calcadas na existência de Deus de alguma forma. E o autor de tudo é Deus, né? Nós, como filhos da divindade, nós temos uma parcela nesse processo, que é a parcela de cocriação. Em tudo que nós fazemos, a gente é co-criador com Deus, a gente cria junto. Essa resposta é muito interessante, ela é a continuação da questão 617. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Aqui a gente tem a questão 918, vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Características do homem de bem. Tem uma questão que Allan Kardec pergunta aos imortais. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espiritual? O espírito prova a sua elevação, dizem os imortais, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses na justiça. Então esse é um texto que a gente tem no Livro dos Espíritos, na questão 918, é uma questão mais longa, e a gente trabalha essa questão também no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Tem um texto maior, mais abrangente, falando sobre as leis de Deus, né? E falando sobre o homem de bem cumprindo as leis divinas, as leis naturais. A questão 617 a pergunta se é dado ao homem aprofundar umas e outras
Mas uma única existência não lhe basta para isso. A gente tem Allan Kardec, Pestalozzi, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, tem grandes homens no seio de todas as épocas da humanidade que fizeram a humanidade crescer, fizeram a humanidade avançar, né? E aí, dentro desse aspecto, é que a gente vai ver que em uma reencarnação a gente não consegue todos os talentos. A gente precisa de várias reencarnações para crescer e para se desenvolver. Então, continuando o nosso estudo, né, em uma existência não tem como a gente ter todas as impressões evolutivas, e naturalmente tem coisas que dizem respeito à personalidade. A gente não vai desenvolver de uma hora para outra todos os nossos talentos. Existem germes, conteúdos psíquicos que fazem parte do nosso processo de crescimento há milhares de anos e vão desabrochar no momento certo, se a gente fizer a coisa certa e se for descobrindo aquilo que é certo para nós. Allan Kardec faz um comentário a essa questão 617, dizendo assim: efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser a fim de se considerar perfeito. Ele não diz que o ser vai ser perfeito, ele diz que o ser vai se considerar perfeito. Então, mesmo sendo perfeito, as noções de individualidade, elas permanecem no indivíduo, né? E aí ele vai falar que, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, a gente não vai ter efetivamente um estudo sobre essa questão, mas a gente sabe que existe uma acessibilidade aos bens da sociedade que a humanidade pode prover, mas a gente sabe que existem seres selvagens, entre aspas, que têm acesso à informação da natureza e que podem crescer dentro dos seus aspectos. Tem povos isolados que não podem ter contato com a civilização porque não teriam a questão de desenvolvimento de glóbulos brancos no combate a vírus e bactérias e outros problemas que a nossa civilização consegue debelar, por exemplo, a gripe simples, que para nós seria complexo, mas para eles seria fatal, né? Então a gente sabe que tem mecanismos do governo federal brasileiro, e existem estudos com povos isolados de todo o planeta, né? Que às vezes a gente não consegue chegar até o povo lá para a gente oferecer aquilo que a gente tenha, e naturalmente eles têm as suas próprias ferramentas. Mas existe uma distinção entre povos mais avançados e menos avançados, da mesma forma como existem caracteres do homem de gênio e do homem comum, que somos a maioria parte de nós, né? Insuficientemente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, hoje, a longevidade das vidas vai a mais de 70 anos, né? A perspectiva de viver, nem todo mundo é um Divaldo Franco com 98 anos, um Edgar Morin com 103 anos, né? Mas a gente tem a perspectiva de viver bastante, de aprender bastante, de crescer bastante também. E isso está nas leis divinas. Na medida que a gente vai crescendo, a humanidade ela vai tendo meios de suprir a vida integral, a saúde integral, intelecto, moral, religiosa, espiritual e orgânica também. Então, Allan Kardec fala sobre a vida que é curta, né, na maior parte dos homens, e naturalmente, na medida que a gente vai avançando intelectualmente, tecnologicamente, sobretudo, as condições de vida vão crescendo, né? E os homens que trabalham no campo da ciência em todos os países do nosso mundo geralmente estão fazendo um grande trabalho no campo da ciência, da tecnologia e da saúde. Allan Kardec fala que entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis divinas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, Allan Kardec ele faz dois grandes blocos, um bloco que estuda a matéria bruta, as leis físicas, que não são só as leis físicas, são também as leis químicas, são as leis de biotecnologia, de biologia, de
de vida, e aí ele fala das outras, que dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Essas leis morais, conforme nós falamos, são as leis do afeto, são as leis do sentimento, são as leis do pensamento, são as leis do comportamento ético-moral, são as leis da religiosidade. Então, essas leis morais são estudadas por Allan Kardec nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Aqui Allan Kardec questiona nas 618 se são as mesmas para todos os mundos as leis divinas. E aí os imortais respondem que a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Eu fico pensando nos livros que a gente fala sobre vida alienígena, vida diferente da vida terrena, né? A gente fica pensando quantos são os milhares de mundos que são semelhantes à Terra e quantos são os milhares ou centenas ou talvez alguns mundos com um corpo biologicamente, quimicamente, fisicamente bolado de uma forma diferente. E aí a gente tem uma estrutura de ética de acordo com a evolução do mundo em que a gente vive e com as estruturas paradigmáticas das quais a gente se nutre também, né? Eu lembro do filme Avatar, que ele dá uma visão de uma vida biológica, de uma vida química, de uma vida de interação com a natureza completamente diferente daquela que a gente vive. E esse filme, para mim, ele retrata essa ideia de uma vida diferenciada, em que as leis divinas elas são apropriadas à cultura dos seres que se desenvolveram a partir dos próprios mecanismos de crescimento e de individualidade de si mesmos, né? E aí a gente entra então ao conhecimento da lei natural, são 10 questões, a gente vai estudar algumas questões agora, são das questões número 619 a 628, conhecimento da lei natural. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então é interessante a gente notar que Allan Kardec trabalha no século XIX trazendo a informação do Livro dos Espíritos e fazendo com que esse conhecimento, que é o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da pluralidade dos mundos habitados, sobretudo, os outros já eram conhecidos, por exemplo, a ideia de Deus, por exemplo, a ideia dos mundos habitados é uma ideia relativamente nova também, né? A ideia das penas e gozos futuros e presentes, elas de alguma forma já faziam parte, mas tem muita coisa que a gente não compreendia e quando a gente tem acesso à obra de Kardec, a gente consegue compreender com mais facilidade. A gente tem acesso a essas informações, né? Os espíritos respondem ainda aos imortais, respondem a Allan Kardec, né? Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, a lei divina, são os que melhor compreendem. Ou seja, é possível conhecer a lei divina, é possível conhecer o princípio que rege as coisas da vida imortal. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, essa ideia de progressão, a progressão ela vai existir, ela faz parte dos movimentos da sociedade. Ela rege por dentro os seres e por fora, através do comportamento e através de processos outros, como processos cognitivos, afetivos e espirituais e espiritualistas, né? Allan Kardec comenta que a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida. E ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Então, a lei da moralidade, ela é uma lei basicamente dualista. Na medida que a gente cresce em justiça, amor e caridade, a gente cresce também em misericórdia.
e a gente entra em novos capítulos da lei, novas compreensões da lei, pensando no amor, na caridade, no sacrifício, né, e na misericórdia. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido se instruírem? Então, Allan Kardec é um educador, ele trabalha com instrução. Toda a obra dos espíritos que veio através dele, do seu programa de trabalho, dos paradigmas que ele ficou através do seu trabalho, vamos falar de novo, porque a questão do trabalho é a solidariedade, a tolerância, a fraternidade, né? Então, cabe a ideia da instrução, né? Para que a gente possa entender essas leis. Na questão 620, Allan Kardec questiona os imortais perguntando: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Então, os espíritos falam sobre grau de perfeição, que é um conceito do século XIX, e que a gente tem um carinho cuidadoso no século XXI, porque a gente tem os estudos étnicos feitos a partir da compreensão psicológica do momento em que cada um de nós se encontra. Então, a ideia de perfeição e de perfectibilidade, ela se encontra dentro do ser humano. E, de alguma forma, a gente sabe que essas relações de evolução e de graduação, elas continuam vigendo nos sentimentos humanos. Em todos os grupos em que a gente vive, a gente considera fulano é mais evoluído que eu em tal sentido. Por exemplo, Mozart, Beethoven, Chopin, cada um deles tem um grau de evolução no campo da inteligência musical. Só que cada um deles tem uma identidade também. E aí a gente vai resguardar os processos evolutivos, né? E aí eles vão falar que o grau de perfeição, que guarda a intuição quando unida ao corpo. Então a gente traz do mundo espiritual, a gente traz informações sobre a religiosidade, sobre a ciência de como ser um bom pai, um bom filho, um bom espírita ou um bom religioso, né? Que cada um de nós deve ter a sua religião. Não sei se todas as pessoas que assistem essa palestra são espíritas, mas a ideia é que a gente sabe o que é ter a religiosidade nos caminhos de nossas vidas, né? E aqui Allan Kardec recebe a continuação das respostas, dizendo assim: os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem esqueça. Então a gente vai esquecendo as leis divinas, né? E aí, dentro desse processo cíclico e kármico em que nós nos encontramos, nós precisamos de apoio, de auxílio para fazer a liberação dos nossos processos de crescimento e evolução. Uma das questões mais interessantes do Livro dos Espíritos é essa questão 621, em que Allan Kardec questiona: onde está escrita a lei de Deus? E os imortais respondem: na consciência. Ou seja, existe um dispositivo interno que faz com que eu saiba quando eu estou acertando e de quanto eu estou errando. Só que essa consciência ela pode ser falseada, né? E aí é isso que tem na questão 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dele ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse ela lembrada. Então é necessário que a gente relembre esses aspectos da lei nos nossos processos de avanço e crescimento. Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Ou seja, nós estamos amparados por Deus? O processo ele é liberativo? Ele é da liberação dos nossos processos kármicos para novos capítulos da lei, emergindo
na misericórdia divina e subindo os nossos sentimentos em direção a Deus, indubitavelmente houve certos homens com a missão de revelarem sua lei. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, dentro desse aspecto, eu vejo como é necessário que os espíritos nos auxiliem para que a humanidade possa progredir. Então, essa ideia da revelação da lei, né? Grandes homens em todas as áreas do saber, do conhecimento, amparam a civilização. Homens evoluídos no campo moral, emocional, religioso, amparam a civilização. E aí cabe a nós descobrir qual é o sentido da nossa vida, como nós vamos descobrir a nossa missão individual, para que a gente, na grande teia da vida, possa dar contribuição. E a gente não fica pensando numa grande contribuição, eu vou ajudar o mundo inteiro a ser melhor. A gente fica pensando no nosso próximo. Será que eu posso fazer algo para alguém, para que alguém possa ser mais feliz? Para que alguém possa ter mais saúde? Para que alguém possa se integrar mais na comunidade dos espíritos crísticos que conduzem à coletividade? São questões que a gente pode indagar a nós mesmos, né? Ainda sobre a questão da instrução, Allan Kardec questiona os imortais. Os que hão pretendido, ao instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado? É possível, não? Algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente é um dado causa que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus. Então existe essa possibilidade. E que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, uma ideia de fazer a seleção. Quando a gente tem um homem da envergadura de Kardec dentro de uma área que é a grande área espiritualista e baseada num espiritualismo racional, numa fé racional, e aí depois dentro dessa área espírita, que é a nossa área de atuação, né, a gente vai vendo que grandes homens surgiram junto com Kardec, depois de Kardec. Mas em todas as áreas do saber nós temos grandes homens de gênio, né, que contribuem conosco. Então, no campo da música, no campo da psicologia, no campo da matemática, no campo da física, no campo da medicina, a gente fica pensando a quantidade de homens de gênio que existem na Terra. E aí Allan Kardec faz uma questão que acaba fazendo a introdução da próxima, mas ele está no mesmo linha de raciocínio. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, e a gente viu a descrição inicial do homem de bem. Inspirado por Deus, podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Palavras e atos, ou seja, a sua linguagem. Allan Kardec, quando vai estudar a mediunidade no Livro dos Médiuns, como ele trata mais sobre a mediunidade psicográfica, ele fala sobre a linguagem do espírito, para comprovar de quem é o espírito. Ele está falando dos espíritos, né? Ele está falando dos profetas, eles estão falando dos profetas. Mas nós, seres humanos comuns, nós também temos o nosso propósito de evoluir linguisticamente, evoluir intelectualmente, evoluir emocionalmente, afetivamente, moralmente, evoluir espiritualmente também. A questão número 625 fala sobre Jesus. Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem comum, vamos pensar assim, para lhe servir de guia modelo. Jesus é a resposta. Vede Jesus em algumas traduções. Então, olha para Jesus. Olha para Ele, para os seus ensinos, para os seus mandamentos, para as suas parábolas,
tira algo de notável dele para ti e dá tempo ao tempo para que o amor possa nascer no teu coração por esse homem que conduz a humanidade. Allan Kardec faz um comentário sobre a perfeição moral de Jesus, dizendo assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, o tipo de perfeição moral a que nós podemos alcançar, nós podemos aspirar, nós podemos entender. Podem existir seres mais avançados que nós no nosso próprio sistema cosmogônico. Mas, não obstante, a mensagem evangélica de Jesus é, sem sombra de dúvida, a mais avançada. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Olha a atenção. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiadamente terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. São duas leis, grandes leis, as leis do corpo, as leis da matéria e as leis do espírito, que nós procuramos conhecer através da codificação kardeciana, naturalmente, nós os espíritas, e sobretudo através do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a gente geralmente estuda essas leis da alma. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Eu me lembro de uma palestra que o Jamil Clemente Filho fez em nossa sociedade espírita, falando sobre as leis de Moisés, que muitas leis eram as leis mosaicas dos 10 mandamentos, inspiradas por Deus, ou por um alto emissário da divindade, e as leis comuns, as leis que ordenavam a vida normal, a vida humana entre si, né? Allan Kardec continua perguntando aos imortais sobre as leis, sobre a revelação das leis. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Ele quer saber se só Jesus revelou, visto que ele é o guia modelo. Provavelmente, como educador, ele já sabia a resposta, mas tem que fazer a pergunta para ser respondido. O sistema da criação do Livro dos Espíritos, ele foi coordenado para ser perguntas e respostas, para que não fossem os ensinos estudados de uma forma dogmática, mas uma forma de aprendizagem. Antes do seu aparecimento, do aparecimento de Jesus, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? E a resposta? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, ou estão escritas no livro da natureza? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Então, essa revelação, para mim, é uma revelação de um grande alívio, no sentido de acreditar que a gente pode sofrer migração para espíritos, para mundos inferiores à Terra, e mundos superiores talvez, mas inferiores é mais provável. A gente possa sofrer a migração para planetas inferiores à Terra onde não exista Jesus. E aí quem é que cuida de nós? Né? A pergunta é essa. E aí a gente fica sabendo que todos os homens que meditaram sobre a sabedoria podem compreender as leis divinas. Ou seja, o universo não está desamparado. Jesus é o nosso coordenador, é o coordenador da nossa vida, é o coordenador do nosso planeta Terra. Provavelmente esteja em ascensão para coordenar mundos mais avançados, mais evoluídos agora na transição do milênio, visto que há informações de que Francisco de Assis estaria coordenando o processo de migração
de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. São informações que a gente tem através da mediunidade de Divaldo, de outras mediunidades também. Mas a gente fica pensando, será que nós estaremos em algum momento desamparados se nós sofrermos migração para mundos mais inferiores? A ideia é de que existem mundos superiores e que espíritos superiores possam nos amparar também. Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. E aí a gente fica pensando que provavelmente a transição para que Jesus possa estar conosco também vai acontecer. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, conforme dissemos anteriormente, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram de todos os tempos proclamados pelos homens de bem. Então, os homens de bem, eles acessam esse conhecimento universal através da via da cognição, do afeto, da espiritualização, fazendo um upgrade no seu processo químico e biológico de vida, e eles nos trazem, através da inspiração e da intuição, conhecimentos de mundos superiores aos nossos. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos dela se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Só um pouquinho de gente, eu vou dar uma olhadinha aqui duas questões. Tá. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Olha, Allan Kardec tem coragem de perguntar. Se Jesus ensinou tudo, e a gente sabe que ele ensinou de um tudo, né? De um tudo. Qual é a utilidade dos ensinos dos Espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta dos imortais é que Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os templos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Os Espíritos falam que a missão deles consiste em abrir os olhos e abrir os ouvidos a todos, confundindo nós que somos orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos, dizem os Espíritos, de preparar o reino do bem, que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Nós terminamos então com a questão número 628 do estudo dos Espíritos, do livro dos Espíritos, perguntando por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Os imortais respondem que cada coisa deve vir a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Na geração Kardec e pós-Kardec é o melhor momento psicológico sobre a revelação dos espíritos, né? Eles vão falar sobre uma ciência sagrada também nessa questão, dizendo que alguns espíritos encarnados, né, faziam das ciências um princípio de evolução que somente algumas pessoas tinham acesso. A codificação kardeciana, ela tem o propósito de o divulgar para todos. Todos podem ter acesso ao conhecimento universal. Eu estou resumindo aqui, gente, por causa do nosso tempo.
E aí eu termino o nosso estudo dizendo aquilo que os imortais falaram. Entretanto, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham no meio de acessos sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas, que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje recusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Meus amigos, que Deus abençoe as nossas vidas. Rogo a Jesus que Deus possa abençoar a comunidade da Associação Espírita Chico Xavier, bem como a cada uma das pessoas que tiverem acesso a essa informação, a essa palestra, a esse estudo dessa noite. Deus abençoe a todos nós. Jesus nos ilumine. Que assim seja.